Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Finanças 100% da Controla Finanças. Meu nome é Arthur Degedian e aqui a gente fala sobre gestão financeira para o pequeno empresário poder aumentar o lucro e dinheiro no caixa da sua empresa. Nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre precificação. Isso mesmo, hoje nós vamos falar sobre formação do preço de vendas. Bom, formar o preço de venda do seu produto ou do seu serviço é talvez um dos itens mais importantes da empresa, porque o seu preço de venda, aquele valor que você vende o seu produto ou serviço, ele tem diversas funções, na verdade, na empresa, né? Não é simplesmente você vender o seu produto, né, e colocar um preço aleatório. O preço de venda, pessoal, ele é responsável por remunerar todos os custos e todas as despesas da empresa, impostos, comissões. Então é muito importante a gente saber atribuir, calcular esse preço de venda corretamente. Então é muito comum o pequeno empresário ele colocar o preço de venda, né, do produto dele olhando para fora, olhando para o lado. Às vezes ele vai lá no concorrente, olha o preço que o concorrente está colocando e ele vai lá e coloca o mesmo preço do concorrente, ou pior, às vezes coloca até um pouco mais baixo, né? Só que você não sabe qual que é a estrutura de custos do seu concorrente. A estrutura de custos de cada empresa ela é diferente uma da outra. Então você não pode cometer esse erro de simplesmente atribuir o preço de venda baseado no seu concorrente, né? Existe a forma correta da gente calcular o preço de venda, tá? Bom, mas antes de a gente falar sobre como calcular o preço de venda, a gente precisa aqui explicar a diferença entre margem e a diferença entre o markup. Então vamos fazer um exemplo, tá? Vamos exemplificar aqui. Vamos supor que você compra um produto, vamos supor que você compra uma camisa por R$100, tá? Você paga R$100 lá para o seu fornecedor. E aí você, na sua cabeça, quer ter 50% de margem de lucro. Então o que você vai fazer, né? Normalmente? Qual que é a sua intuição? Vamos lá. Então vamos colocar aqui, ó, custo. O custo aqui, R$100. Então você pagou lá na camisa R$100 do seu fornecedor e você quer ter uma margem de lucro de 50%. O que é o normal de você fazer? Você vai pegar e multiplicar esse valor por 1,5, certo? Você vai pegar e multiplicar esse valor por 1,5. Por que 1,5? 100%, R$100. 50% de 100, aí você vai chegar no 1,5. E aí você vai chegar aqui no seu preço de venda de quanto? R$150. R$150. E aí você vai ficar feliz porque você vai vender o seu produto, você vai vender a camisa, você vai colocar ela lá na gôndola, na prateleira, e você vai vender e ficar feliz porque você está vendendo por R$150 e na sua cabeça você está lucrando 50%. A sua margem de lucro é 50%. Isso está certo? Não, não está certo. Não está certo. Você não está lucrando 50%. Vamos provar para vocês porque vocês não estão lucrando 50%. Pessoal, como que a gente calcula uma margem de lucro, tá? A margem de lucro, normalmente a gente pega o que sobra, tá? Que no caso seria o lucro, e divide pelo preço de venda. Então, como é que a gente calcula aqui, ó? Margem de lucro. Margem de lucro é o lucro dividido pelo preço de venda, certo? Nessa operação super simples aqui, qual que é o meu lucro em valor? Bom, estou vendendo por 150, paguei 100, então está me sobrando R$50. Então meu lucro aqui é R$50. Qual o meu preço de venda? R$150.
Pessoal, se vocês fizerem essa conta aqui na calculadora, vocês vão chegar neste valor aqui, ó, 0,33. Para a gente transformar isso em percentual, a gente multiplica aqui por 100. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter 33%. Quer dizer então que você não está lucrando 50%. Você está lucrando 33%, o que é muito diferente de 50%, tá? Muito diferente de 50%. Novidade, né? Eu aposto que vocês fizeram assim a vida inteira e acharam, a maioria pelo menos, acha que colocando 50% a mais no custo, você está lucrando 50%, mas isso não é verdade, eu acabei de provar aqui para vocês. Então a margem de lucro, pessoal, na verdade é 33%. E na realidade, ela é até menor do que este valor aqui, tá? Porque isso aqui, esse lucro aqui, você simplesmente pegar o preço de venda e descontar do seu custo, você ainda não está considerando os custos variáveis que incidem sobre uma venda, né? O que seriam os custos variáveis, né? O próprio custo do produto, os impostos, né? Se você vende o produto, você vai ter que recolher o imposto. Você vai pagar uma comissão para o vendedor. É um custo variável. A comissão que você vai pagar é um custo variável. Você vai ter a taxa da maquininha do cartão de crédito. Também é um custo variável. Então, se você for considerar todos os custos variáveis atrelados aqui a essa operação básica, então esse lucro aqui, ele nem é 33, ele é menos do que 33 ainda. Então, na verdade, o que acontece? Quando você multiplica aqui por 1,5, na verdade, pessoal, isso aqui, ó, isso não é margem de lucro. Isso aqui, ó, é markup. Isso aqui é markup. E o markup, pessoal, é diferente. O markup é diferente de margem de lucro. Eles são diferentes. Não é a mesma coisa markup de margem de lucro. O markup é um índice de marcação. É um índice de marcação. Você pega o seu preço aqui que você pagou e você multiplica por um valor, por um índice de marcação. Então, no caso aqui, 1,5, ele é um índice de marcação. Ele não é a sua margem de lucro. Margem de lucro você calcula desta forma. Você pega o que sobrou, o seu lucro divide pelo preço de venda, você vai chegar no valor, que nesse caso aqui é 33%. Bem diferente, né, do que a gente estar lucrando 50%. Isso aqui muda o jogo, tá, pessoal? Quando vocês entendem isso aqui, você começa a enxergar a formação do preço de venda de uma outra forma. Tá? Isso aqui, colocar um markup, né? Normalmente, no normal, né? Principalmente no comércio, por exemplo, se você tem uma loja, é muito normal o pessoal pegar lá e multiplicar, comprei por 100 e multiplica por 2. Ah, não, mas aqui no mercado é assim, a gente multiplica por 2. Aí você vai lá, multiplica por 2 e aí você vai chegar no seu preço de venda. O problema disso, pessoal, não está errado, tá? Preço utilizando markup é uma prática de mercado normal, pode continuar utilizando sem problema nenhum, isso não está errado. A questão é a clareza dos números. Por quê? Porque simplesmente você pegar o custo do produto, multiplicar por um valor e chegar no seu preço de venda, você não sabe o que você está considerando nesse markup. Você sabe o que você está considerando quando você multiplica por 2? Quanto que você está considerando de impostos? Quanto que você está considerando, por exemplo, de comissão para o vendedor? Quanto que você está considerando, por exemplo, de taxa de maquininha de cartão de crédito? Quanto que você está considerando de margem bruta de lucro, por exemplo? Então, muitas vezes, o pequeno empresário ele pega o valor, multiplica lá pelo índice de marcação dele pelo markup e chega no preço de venda e vende por aquele valor, sem saber a clareza de como que ele chegou naquele preço de venda, tá? Bom,
feita essa explicação, antes de a gente começar a falar de formação de preço de vendas, é de suma importância vocês entenderem essa diferença entre markup e margem de lucro. É importante entender que o markup não é margem de lucro, são diferentes. Bom, para a gente calcular um preço de vendas, pessoal, existem várias formas de a gente calcular preço de venda, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês uma forma simples e muito eficiente para vocês poderem calcular o preço de venda de vocês, tá? Então vamos lá, qual que é essa fórmula? A fórmula é o preço de venda é igual ao custo dividido por 1 menos, e aí aqui a gente vai fazer a somatória do percentual aqui de impostos mais o percentual de comissão mais o percentual da taxa do cartão da maquininha, por exemplo, mais o percentual da margem de contribuição, tá? Essa margem de contribuição aqui, pessoal, é como se fosse, a grosso modo, é como se fosse uma margem de lucro bruto que você está estimando, tá? O conceito de margem de contribuição, eu vou falar um pouquinho mais para frente aqui, mas o conceito da margem de contribuição é aquele lucro bruto, é o que sobra depois que você tira todos os custos variáveis. É o valor que vai sobrar para contribuir para o pagamento das despesas fixas do negócio. Então, essa aqui é a fórmula para você calcular o preço de venda. Então, custo dividido por 1 menos o percentual de impostos que você paga, mais o percentual de comissão para vendedores, mais o percentual da taxa da maquininha de cartão e mais o percentual da sua margem de lucro bruto aqui. Aqui a gente vai falar como margem de contribuição, tá? Pessoal, aqui em cima o custo, você vai considerar os custos atrelados ao produto. Então, por exemplo, se a sua camisa ela custa R$100, você vai colocar os R$100 aqui, mas se você tem outros custos, por exemplo, a embalagem, a caixa, a sacola, você vai colocar todo esse custo aqui em cima, tá? Tudo que você tem custo atrelado ao produto, você vai colocar aqui em cima. E aqui embaixo, a gente vai colocar os percentuais, mas na verdade a gente não vai colocar aqui, por exemplo, impostos, né? Vamos estimar aqui como imposto 12%, tá? Só que a gente não vai colocar 12%, a gente vai colocar dessa maneira aqui. Então a gente vai colocar aqui o 100 dividido por 1 menos. E aí a gente vai ter aqui, ó, impostos 12%, a gente vai colocar assim, ó, 0,12 mais comissão, vamos supor que você paga 5% de comissão para o vendedor. Você vai colocar mais 0,05. Taxa da maquininha do cartão. Vamos supor que você paga, numa média, 3% de taxa da maquininha do cartão. Tá? Você vai colocar mais 0,03. E vamos supor que você quer ter uma margem de contribuição, uma margem de lucro bruto aqui de 30%, por exemplo. Então a gente vai colocar aqui mais 0,30. Perfeito. Então, pessoal, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter de resultado preço de venda é igual a 100 dividido por 1 menos, e aí se você somar tudo isso aqui, ó, você vai ver que vai dar 0,50. Então a gente vai fazer aqui, ó, 1 menos 0,50, 0,50, e isso vai dar um preço de venda de R$200. Nós vamos chegar aqui num preço de venda de R$200. Perfeito. Olha só que interessante, pessoal. A gente tem aqui o preço R$100 que a gente pagou para o fornecedor na camisa,
E a gente estimou aqui os valores e chegou em R$ 200. Ou seja, é como se a gente tivesse multiplicado por 2. Então sabe aquilo que você eventualmente está acostumado a pegar o preço que você paga do seu material e multiplicar por 2? Então, basicamente, eu estou demonstrando para você como é que a gente chega aqui nesse vezes 2 aqui nos R$ 200, né? É claro que aqui a gente está estimando esses valores aqui, tá? E é muito importante saber, pessoal, que esses valores aqui de imposto, de comissão de vendedores, de taxa de maquininha do cartão de crédito, isso aqui são os custos variáveis, tá? São os custos variáveis atrelados ao produto. O que são custos variáveis? Custos variáveis são aqueles custos que variam conforme a venda do produto. Então, por exemplo, quanto mais você vender, mais imposto você vai pagar, porque você vai sacar nota, você vai pagar mais imposto. Quanto mais você vender, mais comissão você vai pagar para o vendedor. Quanto mais você vender, mais taxa da maquininha do cartão de crédito você vai pagar, tá? Então, isso aqui, pessoal, são os custos variáveis, tá? Então aqui a gente formou o nosso preço e a gente chegou no valor aqui de R$200. E a gente estimou aqui 30%, né, 0,30 aqui, de margem de contribuição. Tá? A margem de contribuição, como eu mencionei já, é como se fosse, a grosso modo, uma margem de lucro bruta. Tá? A margem de contribuição, por definição, é aquele valor que sobra depois que você desconta os custos variáveis e que vai contribuir para pagar as despesas fixas, certo? Legal, então essa aqui, pessoal, é uma fórmula, assim, não dá para, não vou provar matematicamente para vocês como que a gente chega nessa fórmula, mas essa fórmula aqui para vocês atribuírem o preço de venda de uma forma que vocês enxerguem muito bem o que está embutido aqui no preço de venda de vocês. Então agora você já sabe o que você está embutindo no seu preço de venda. Você já sabe que você está considerando 12% de imposto, por exemplo, você está no Simples, você já sabe que você está incluindo aqui no seu preço 12%, você já sabe que você está considerando aqui também a sua comissão de vendas, você está considerando aqui a taxa da maquininha do cartão de crédito e você está considerando aqui também uma margem bruta de lucro, a margem de contribuição no seu preço, tá? E aí a gente vai chegar nesses R$200. Então aqui a gente tem basicamente aquele markup de 2 vezes, né? Comprei por 100, multipliquei por 2, cheguei nos R$200, tá? Bom, agora eu quero fazer um exemplo para vocês, pessoal, para ver, para mostrar para vocês se realmente, simplesmente multiplicar por 2 o preço que vocês pagam no material é realmente eficiente, é realmente eficiente do ponto de vista econômico, financeiro, para gerar lucro para a empresa, tá? Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer aqui um demonstrativo aqui básico, tá? A gente vai fazer um demonstrativo de resultado aqui básico para a gente ver como que fica o resultado da empresa quando a gente multiplica por 2 aqui o valor do nosso produto, tá? Então, vou colocar aqui em cima, ó, receita. Eu vou colocar aqui, ó, receita, tá? Essa receita aqui, pessoal, receita são vendas, tá? Então, vendas. Aqui eu vou colocar valor. E aqui eu vou colocar quantidade. E aqui eu vou colocar total. Bom, valor, receita. Receita, né, preço unitário. Então, quanto que custou meu produto? Custou R$200. Certo? R$200. Agora vamos supor, pessoal, aqui a gente vai fazer um demonstrativo de um mês fechado, por exemplo, tá? Vamos supor que eu vendi 100 peças, 100 unidades da camisa em um mês. Então a quantidade aqui, eu vou multiplicar aqui por 100
e eu vou ter aqui o total de R$20.000 faturados. Bom, eu preciso descontar aqui o custo, né? Então, vou descontar aqui o custo. Então, qual foi o meu custo do material? R$100. R$100, eu preciso multiplicar aqui pela quantidade, tá? 100. Isso vai me dar R$10.000. Certo. Mas eu paro por aí? Não, eu não paro por aí. Por quê? Porque eu preciso ainda tirar aqui os custos variáveis, certo? Conforme eu mencionei, toda venda tem custos variáveis atrelados. Então, qual que é o primeiro custo aqui que a gente vai tirar? O primeiro custo aqui que a gente vai tirar é imposto. Imposto. Então, imposto, a gente estimou aqui 12%, então o imposto, ele é multiplicado aqui pela receita total, vai dar R$24. 24 multiplicado por 100, eu vou ter aqui R$2.400. Certo? Bom, e aí eu vou ter agora comissão, tá? Comissão. Comissão, pessoal, no nosso exemplo, a gente estimou 5% de comissão. Então, 5% de 200, R$10. Então, nós temos aqui R$10 de comissão vezes 100 unidades vendidas. Então, de comissão, o que a gente vai ter aqui? R$1.000. Bom, a gente ainda tem aqui, pessoal, a taxa da maquininha do cartão. Então, taxa da maquininha do cartão. A gente estimou em 3%, certo? 3% significa que a taxa da maquininha ficou em R$6. R$6 multiplicado por 100, R$600. Bom, agora, pessoal, o que a gente acabou de fazer? A gente considerou aqui a receita, tá? Nós consideramos aqui, nós temos aqui receita, nós temos aqui custo do produto, impostos, comissão e taxa do cartão. Então aqui a gente tirou, né? Então a gente fez, o que a gente fez aqui? Na receita, a gente tirou da receita custo, a gente tirou imposto, a gente tirou comissão e a gente tirou a taxa da maquininha do cartão. E aí a gente vai chegar no resultado. A gente vai subtrair tudo isso e a gente vai chegar na margem de contribuição que a gente fala, tá? Então, aqui a gente vai colocar assim, ó, margem de contribuição. Pessoal, a margem de contribuição, se a gente subtrair tudo isso aqui, a gente vai chegar no valor de R$6.000. Ou seja, nós tivemos aqui R$6.000 de margem de contribuição. O que significa isso? Significa que essa margem de contribuição, ela é como se fosse, a grosso modo, uma margem bruta de lucro. É o valor que sobra depois que a gente desconta todos os custos variáveis e que vai ajudar a pagar as despesas fixas, a cobrir as despesas fixas da sua empresa.
esse indicador aqui, essa margem de contribuição, pessoal, ela é um dos indicadores mais importantes da sua empresa, porque ela vai mostrar se a sua empresa ela está saudável ou não, se a sua operação básica ela é lucrativa ou não. E aqui, se você quiser saber qual que é a margem de contribuição em percentual, o que você precisa fazer? Você precisa pegar este valor aqui dos 6 mil e dividir aqui por 20. O que vocês vão descobrir? Vocês vão descobrir que essa margem de contribuição ela é 30%. Por que 30%? Porque a gente determinou que ela seria 30% lá na formação do preço de venda. Aquela margem de contribuição que a gente colocou aqui, ó, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. A gente colocou aqui esta margem de contribuição de 30%. Quando a gente faz o demonstrativo de resultados, a gente vai chegar neste valor aqui. Bom, pessoal, só que não acabou aqui, né? Porque o que acontece? Toda empresa ela tem as despesas fixas operacionais. Não são só custos variáveis, a empresa ela tem despesas fixas operacionais. Toda empresa vai ter um aluguel para pagar, vai ter contabilidade para pagar, vai ter internet, vai ter energia, né? Tem custos, né, despesas fixas para serem pagas, né? Toda empresa tem despesas operacionais fixas. Então, deste valor aqui da margem de contribuição, ainda precisa descontar aqui, ó, as despesas fixas. Bom, agora vem a nossa reflexão, tá? Agora a gente precisa parar, olhar para isso e analisar um pouco. Bom, o que a gente fez? Vocês viram que na precificação o preço ele saiu de 100 de custo e deu um preço de venda de R$200, ou seja, como se fosse um markup de 2, né? Multiplicando por 2. Agora, dá uma analisada aqui, tá? O que sobrou para a gente pagar as despesas fixas? Sobrou R$6.000 e a gente ainda vai ter que descontar aqui as despesas fixas. Tá, tudo bem que aqui na nossa simulação é um exemplo de uma operação bem pequena, tá? Como se fosse um faturamento aqui de R$20.000 por mês. Mas mesmo nessa faixa aqui de faturamento, pessoal, mensal, a empresa ela tem despesas para pagar, né? O sócio ele vai ter o prolabore dele, o sócio vai ter que tirar o prolabore dele aqui dessa margem de contribuição. O prolabore vai estar aqui dentro da despesa fixa também, né? Se a empresa, por exemplo, tem algum aluguel que ela precisa pagar, vai ter que tirar desse valor aqui também, né? Então, se a gente olhar, será que os 30% que a gente escolheu de margem de contribuição lá, que a gente atribuiu na nossa formação de preço, será que ela é suficiente para cobrir as despesas fixas que você eventualmente teria aqui? Pois é, isso é para ficar de reflexão. Então, às vezes, você simplesmente multiplicar por 2 o custo do seu material não é suficiente para você ter uma margem de contribuição aqui razoável para você poder cobrir todas as suas despesas fixas. Então percebe que a formação de preço ela é fundamental, ela é importantíssima. Porque se você formar o seu preço de uma maneira errada, mesmo tendo clareza que você escolher, por exemplo, você atribuir valores errados, estimar, por exemplo, uma margem de contribuição muito baixa, você, por exemplo, 30% aqui, pessoal, é uma margem de contribuição relativamente baixa, porque você ainda vai ter que descontar aqui as despesas fixas operacionais da empresa. Então aqui é uma margem de contribuição baixa ainda para você cobrir as suas despesas fixas. Então lá na precificação, talvez o ideal fosse aumentar, entendeu? Porque se você, aqui, se você aumentar a sua margem de contribuição, esse preço aqui, ó, esses 200, eles vão lá para cima, vai aumentar esse valor. Consequentemente, o que vai sobrar aqui também vai aumentar. Ou, de repente, você pode chegar para o seu fornecedor e falar para ele, olha, preciso que você faça um desconto, quero que você faça um desconto para mim, a gente já tem uma parceria há tanto tempo, em vez de R$100, vê se você consegue me dar 10% de desconto, 5% de desconto, por exemplo. Todo o valor de desconto que você tiver aqui no seu custo variável, principalmente do produto, pessoal, vai ter um impacto enorme no final das contas aqui na sua margem de contribuição. Então,
o impacto positivo aqui, se você diminuir o seu valor do custo, vai ter um impacto positivo. Esse valor aqui dos 6 mil ele vai subir, a sua margem de contribuição também vai subir. Agora, o melhor dos mundos aqui é se você vende um pouco mais caro, você consegue reduzir aqui o seu custo, de repente você consegue negociar aqui essa taxa, por exemplo, da maquininha do cartão, às vezes você pode renegociar ou conversar com os vendedores sobre a taxa da comissão de vendas, por exemplo. Se você ajustar aqui a sua operação básica, você consegue fazer essa margem de contribuição subir. E a margem de contribuição subindo é positivo, porque você vai conseguir aqui cobrir, né, eventualmente conseguir cobrir mais as suas despesas fixas operacionais do negócio. Bom, então percebem a importância, o quão fundamental é você saber formar o preço da maneira correta e você saber exatamente o que está contido lá no seu preço que você está formando? Então, isso é importante ter essa clareza, tá? Então, isso aqui é uma maneira simples de a gente representar, né, os impactos que tem quando você tem, por exemplo, um preço que não está adequado, se o valor, por exemplo, se você imagina que você estivesse vendendo aqui por R$150, tá? Como o exemplo que a gente deu. Essa margem de contribuição aqui, pessoal, seria muito pior, né? Talvez não sobraria quase nada aqui para você pagar as suas despesas operacionais fixas da sua empresa e às vezes você nem sabe. Se você não tem, por exemplo, um controle financeiro, se você não faz uma gestão financeira na sua empresa, muitas vezes você não tem nem noção. Às vezes você está pagando para trabalhar, às vezes você está vendendo um produto que está te dando prejuízo. E aí, no desespero de você ver que você está com dificuldade, por exemplo, nas finanças da empresa, qual que é a sua intuição? A intuição é, vamos vender mais, né? E às vezes, se você tiver com um produto que te traz uma margem de contribuição muito baixa ou negativa, vender mais vai ser pior ainda. O seu resultado vai ficar pior ainda. O buraco vai ser muito maior. Certo? Então é isso. Essa é a demonstração aqui básica que a gente fez. E é isso, pessoal. É assim que a gente tem a clareza nos números na precificação. Então é muito importante vocês saberem exatamente o que vocês estão considerando, o que vocês estão embutindo para formar o preço de venda dos produtos ou serviços de vocês. Então é isso, pessoal.